Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e nós estamos aqui para falar hoje sobre o que está acontecendo no cenário macro, no cenário mundial. Estamos vendo aí uma guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Estamos vendo o Warren Buffett e também Ray Dalio falando sobre finanças mundiais, né? Estava vendo esses dias uma entrevista do Ray Dalio e ele estava falando justamente que essa guerra tarifária entre os Estados Unidos, primeiro os Estados Unidos colocou ali cerca de, acho que foi 80%, e no outro dia 125%, e até ontem, quando eu estava gravando esse vídeo aqui, havia uma taxa de 245%. E é interessante que nós podemos ver que isso de certa forma gera um desequilíbrio assim, financeiro mundial. Com certeza traz consequências não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos, para a China, né? Estamos vendo também que o próprio Warren Buffett falou o seguinte: ele não gosta muito de se envolver com política, mas ele falou que o aumento tarifário ele é um ato de guerra, né? E o próprio Ray Dalio falou o seguinte, que, por exemplo, antes de haver uma guerra física, vem primeiro a guerra tarifária, uma guerra ideológica, guerra monetária, e assim por diante, entendeu? E nós temos visto o poder crescente, que no caso é a China, desafiando os Estados Unidos. E muitas pessoas acham que essa questão é só uma questão política, mas justamente o que eu quero falar aqui, né, nesse vídeo, o que está por trás dessa briga entre os Estados Unidos e a China, que ninguém está percebendo. É claro e simples, é notório, né, que, por exemplo, a China, ela tem, né, se passado pelo o polo industrial do mundo, né, o polo manufatureiro, né, aonde você encontra de tudo. Inclusive a China está quebrando várias empresas na Alemanha, empresas de carro, e nós vemos que o objetivo dela é claro em dominar o comércio mundial. Mas isso é só uma ferramenta, porque nós sabemos que o que está por trás disso aí é uma coisa que é muito mais importante para ela do que isso, entendeu? Porque nós sabemos que a China, ela é regida por um regime comunista, em que exclui Deus do centro, entendeu? Em que persegue cristãos, fecha igrejas, entendeu? E do outro lado está os Estados Unidos, e até onde eu sei, os Estados Unidos ele foi fundado por descendentes fugitivos de puritano, pela perseguição na Inglaterra. É um país que tem fortes raízes no Evangelho e na Palavra de Deus, entendeu? Então, enquanto muitos enxergam uma briga de superpotências, uma briga ideológica, eu digo para você, essa é uma briga entre Deus e o diabo, né? Não no sentido de que o diabo está em pé de igualdade com Deus, entendeu? Eu falo assim, o que eu quero dar como significado nessa palavra é que é uma briga entre o bem e o mal, entendeu? Nós vemos que caso a China ela expanda os seus poderes, o próximo passo dela vai ser tentar impor ali o seu regime de governo, seu regime político. Nós sabemos que na China as pessoas elas não têm liberdade. Todo lugar as câmeras identificam, entendeu? Se a pessoa cometer algum deslize, tem o sistema de crédito social, onde ela não pode fazer empréstimo, não pode viajar.
E, inclusive, se ela pregar o evangelho ou fazer alguma coisa que é contrária ao Partido Comunista, ela é levada para os centros ali de educação, aonde com certeza há tortura, há sofrimento, entendeu? Então é interessante nós pensarmos sobre essa questão, porque de fato a China ela tem crescido como potência mundial, ela tem comprado portos, tem investido ali na Rota da Seda, né, tem emprestado dinheiros em somas vultuosas para países que a gente sabe que não vai ter condições de pagar, entendeu? E nós sabemos que a partir do momento que ela tomar o poder, ela vai impor o regime de governo dela, entendeu? E nós vemos que enquanto os Estados Unidos têm se fechado para o mundo, quem sabe através dos governos que já passaram, né, do Trump, e o Trump, né, tem arranjado problema aí com a Europa, com os países da OTAN, né, tem falado de invadir a Dinamarca, na verdade a Groenlândia, né? Tem falado de tomar o canal do Panamá. E assim, não sei até que ponto isso é uma coisa boa, mas nós podemos ter a certeza, né, que o que está por trás do poderio econômico, industrial, militar da China é um poder muito sombrio e diabólico, que proíbe a Bíblia, entendeu? Lá, se uma pessoa for pega com a Bíblia, ela pode ser condenada à pena de morte e a família ainda tem que pagar a bala, como na Coreia do Norte, entendeu? São países totalitários, ditatoriais, países que vão contra, né, o que prega a palavra e a Bíblia, o que prega a palavra de Deus, entendeu? Então, eu quero dizer para você que nós, como servos de Deus, nós temos que orar, nós temos que nos preocupar com o futuro da igreja, né, com o ministério, em fazermos o reino de Deus avançar, porque é uma guerra que nós vemos assim todos os dias, né? E essa guerra entre Estados Unidos e China é uma guerra entre o bem e o mal, e nós devemos interceder, né, pelos Estados Unidos, devemos interceder pelos governos e autoridades, porque a palavra de Deus ela nos fala sobre isso no livro de Tito e em várias outras cartas de Paulo, né? Paulo fala que nós devemos interceder pelas autoridades ao invés de criticá-las. Um exemplo é o próprio Brasil, né? Que nós vemos uma força do partido dominante aí de instituir o comunismo, né? De instituir um poder arbitrário. E quem pode parar essas coisas, em primeiro lugar, é a nossa oração, e em segundo, a nossa ação, porque também não adianta a gente só orar. A própria palavra oração tem orar, falar e tem também ação, entendeu? Então nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos sim que falar, nós temos que fazer vídeos como esse, gravar vídeos em canais em que pessoas possam ver, para que nós possamos nos levantar como igreja, né, pregar o evangelho e interceder para que o reino de Deus se expanda, para que a igreja seja forte, para que aqueles que estão perdidos, eles venham à presença do Senhor, ao caminho do Senhor. Então, pessoal, quero dizer para você que ficou até aqui, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ficar e nos ouvir até aqui, né? Nós temos aqui embaixo os nossos links para maiores informações, temos nossos cultos no domingo, estudos nas quintas-feiras às 7h30, e quero dizer que você é muito bem-vindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.